da Paz do Espírito Santo esteja junto com vocês que estão inscritos neste canal Simão da Silva Santo Simão, direção geral pastor Simão da Silva Santo Simão. Vamos começar o culto nesta noite, 10/2/2024, fevereiro, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, da Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais. E é o que eu sempre falo, só estou no YouTube, Facebook, WhatsApp e Google. E vamos lá. E hoje nós vamos conhecer o ensinamento em Mateus. Ou agora nós vamos conhecer Mateus, que nós lemos do capítulo 1 até o 10. Agora nós vamos aprender do Mateus, com o ensinamento do 1 até o 10, depois continuando ler na palavra. Vamos lá. Mateus, vamos saber quem é Mateus e o que é Mateus, né? Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, a descrição de Jesus no Evangelho de Mateus foi a mais admirada e citada no Novo Testamento. Evidentemente, o Evangelho é exatamente isso. O retrato da pessoa que é em si mesma as boas novas do amor perdoador de Jeová. O Evangelho de Mateus é um dos mais enraizados no Antigo Testamento e o mais preocupado com questões importantes para o povo judeu. É o que mais contém citações do Antigo Testamento. E a maior parte das reverências acerca do cumprimento das profecias messiânicas. Também é o que mais tem a dizer sobre a lei do Antigo Testamento, ao demonstrar a distorção produzida pelas tradições defendidas pelos fariseus, focalizando a atenção no coração e não no comportamento. Tudo indica que a contribuição teológica mais importante de Mateus diz respeito ao reino. Os profetas do Antigo Testamento estavam convencidos de que a intenção de Jeová era implementar o reino terreno do Messias, o descendente de Davi, que elevaria Israel à glória e estabeleceria a justiça de Jeová em todo o mundo. A morte de Jesus na cruz levantou uma questão decisiva. Se Jesus é o Messias, o que teria acontecido com o reino? Mateus responde a essa indagação. Em primeiro lugar, no Sermão do Monte, ele demonstra que o reino de Jeová se expressa presentemente na vida coletiva e individual dos crentes. Segundo, ao descrever a reação do povo judeu a Jesus, ele nos demonstra que o reino prometido foi oferecido a eles, mas o rejeitaram ao recusar reconhecer a Jesus como Messias. Em terceiro lugar, ao relatar as palavras proféticas de Jesus registradas no capítulo 24 e 26, ele declara que o reino está próximo, vem sem demora, mas será estabelecido quando da volta do rei. Conquanto o tema do reino represente a estrutura em torno da qual esse evangelho foi construído. Seu maior valor para nós ainda é encontrado nas imagens que transmite de Jesus. Compartilhamos da admiração dos seus contemporâneos, como se testemunhássemos seus milagres. Ficamos humilhados na medida em que seus ensinamentos desfazem nossas desculpas. E estremecemos quando lemos sua descrição de um novo e fundamental viver a que somos convidados a praticar como cidadãos do presente reino de nosso Jeová. A cada capítulo aumenta a nossa apreensão acerca de quem é Jesus. E cada parágrafo de seu evangelho incomparável nos convida a confiar e amar ainda mais o Mestre. Mateus no relance. Personagens centrais. Jesus de Nazaré. O que é Jesus de Nazaré? O carpinteiro que se transforma, o carpinteiro que se transformou num pregador
itinerante é apresentado como Filho de Jeová, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, né? Como Filho de Jeová, nosso Senhor e Salvador. O que é Simão Pedro? Príncipe dos apóstolos, é a representação típica dos 12. Ele é a porta-voz deles e líder impulsivo. O que é essa palavra, os fariseus? Aleluia. O que é essa palavra, os fariseus? Os fariseus, legalistas, zelosos, compondo uma classe representativa de oposição religiosa a Jesus, são vistos com mais clareza ao servirem como contraponto aos seus ensinamentos revolucionários. Principais acontecimentos: o nascimento de Jesus. O que é essa palavra, o nascimento de Jesus? Mateus 1:2. Cristo nasce de uma virgem, cumprida a profecia. O que é o Sermão do Monte? Mateus 5:7. Jesus explica o novo viver ao apresentar o reino de Jeová. O que é Jesus é rejeitado? Mateus 16. Somente os discípulos reconhecem Jesus como o Filho de Jeová. O que é Jesus é crucificado? Mateus 26:27. Jesus sofre a morte de cruz por nós. O que é Jesus ressurrecto? Mateus 28. O Filho de Jeová vence a própria morte. É exatamente o que nós aprendemos. Nós estamos aprendendo a conhecer Mateus. Então, meu irmão, minha irmã, agora nós estamos aprendendo a conhecer Mateus. Tá? Nós já estamos no ensinamento de Mateus. Aleluia, nesta noite. Né? Que nós já estamos no ensinamento. Vamos virar a página para nós conhecermos mais sobre Mateus. Aleluia. Olha lá, Jerusalém no tempo de Jesus. Olha lá bem lá. Calvário de Gordão, Jardim do Túmulo, Fortaleza de Antônia, Getsemane, Porta Formosa, Templo, Pátio dos Gentios, Gólgota, Palácio de Herodes, Vale de Sidom, Templo de Siloé, Casa de Caifás, Cenáculo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, né? Vamos repetir. Jerusalém no tempo de Jesus. Calvário de Gordon, Jardim do Túmulo, Fortaleza de Antônia, Getsemane, Templo, Porta Formosa, Pátio dos Gentios, Gólgota, Palácio de Herodes, Casa de Caifás, Cenáculo, Tanque de Siloé, Vale de Sidom e Templo. Olha lá, tá vendo? Palco da ação, ó, tá vendo lá? Deixa vocês assistirem esse aí, ó, tá vendo? Vamos lá. Palco da ação. A maior parte do ministério de ensino de Jesus aconteceu nos campos e nas pequenas cidades da Galileia e da Judéia. No entanto, a terça parte de cada evangelho tem como cenário Jerusalém, a cidade santa, no local Cristo expulsou os vendilhões. O Cristo expulsou os vendilhões. Prestou bem atenção ali, né? Olha lá, Cristo expulsou os vendilhões do templo, desafiou os sacerdotes e fariseus e foi julgado e condenado ilegalmente. Na periferia dessa cidade foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Data e autoria. Não é possível determinar a data em que esse evangelho foi escrito, embora alguns eruditos defendam ter sido escrito no final do século. É bastante provável que o livro tenha sido concluído entre os anos 40 depois de Cristo e 60 depois de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele foi concluído depois de Cristo, né? Olha lá. Entre os anos 40 depois de Cristo e 60 depois de Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Continuando, né? Isso mesmo lá.
entre os anos 40 depois de Cristo e 60 depois de Cristo. Apesar de o nome do autor do Evangelho não estar identificado no texto, desde os primórdios, tem sido conhecido como o Evangelho de Mateus. Não há razão alguma para duvidar que o livro tenha sido de fato escrito por Mateus, ou outrora desprezado coletor de impostos, que posteriormente transformou-se em um dos 12 discípulos de Jesus. CF Marcos 2,14, 17, Lucas 5, 27, 32. Poucos compreenderiam melhor o poder transformador do perdão divino. Aleluias. Então, é isso aí que nós estamos aprendendo a conhecer em Mateus. Entendeu? Isso aí. Agora vamos para aqui. Mateus, esboço teológico de Mateus. Preparação, pregação, prova, prática, propósito. Conteúdo geral de Mateus. Tudo isso aí nós vamos aprender nessa noite. Tudo isso aí nós vamos aprender aqui. Aleluia. Tudo isso aí nós vamos aprender, meu irmão. Tudo que está aí, nós vamos aprender. Aleluia. Glória ao Senhor dos Exércitos. Vamos começar a ler Mateus capítulo 1. Resumo do capítulo. Mateus começa seu evangelho com uma genealogia, cujo objetivo é registrar as origens de um homem que ele demonstrara ser o Messias prometido de Israel. 1:17. Em resumo, Mateus identifica os principais ancestrais da linhagem de Jesus, com ênfase, em particular na sua descendência do rei Davi. Isso é fundamental, pois o Antigo Testamento enfatiza o fato de o Messias ser descendente de Davi. Versículo 5:17. Ao mesmo tempo, Mateus demonstrara que, aleluia, que ele também é filho de Jeová. Isso mesmo lá. Mateus demonstrara que descendência de Davi transcende a simples linha sucessória de um ser comum. Ele também é o filho de Jeová, concebido pelo Espírito Santo em cumprimento de uma das mais extraordinárias profecias do Antigo Testamento. Uma virgem daria à luz a um filho, cujo nome seria Emanuel, que significa Jeová conosco. Versículo 18-25. Portanto, desde o início do seu livro, Mateus declara as verdades básicas que compõem uma percepção integral acerca de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo-chave 1:22-23. A chave para a fé. A aplicação pessoal. Não se mede a fé por sua força, mas por seu objeto. Exatamente. O que aprendeu foi isso aí. Conceito-chave. Genealogia P364, Aliança Davídica. P370, Messias. P432, Emanuel. P416, Espírito Santo. P73. Destaque. O que é um registro das origens? Este é o significado da frase grega traduzida por livro da geração. E em outras versões de gerações, o relato de Mateus sobre as origens de Cristo não se limita aos primeiros 17 versículos do capítulo 1. Trecho que contém uma lista genealógica de fato. O registro das origens se estende até o capítulo 22 e 23. Inclui a narração detalhada da infância de Jesus. O propósito de Mateus, em especial, é que seus leitores judeus entendam com exatidão de onde Jesus veio, considerando que o evangelista não deixa qualquer vazio em seu relato. Não resta dúvida acerca da origem de Jesus. O que é a história sagrada? Alguns teólogos liberais tentaram separar a história sagrada. Aleluia. A história sagrada da história verdadeira. A alegação deles é de que nada realmente aconteceu para ser verdadeiro no sentido religioso. Jesus não teria nascido realmente de uma virgem. Esta seria apenas uma maneira de dizer. Pela fé que Jesus era especial, Mateus não compartilha desse ponto de vista. O Jesus que ele apresenta é o da história, e se esforça para deixar claro
aos seus mentores uns detalhes acerca do nascimento e dos primeiros anos de Cristo. Aleluia. O Jesus em que acreditamos nasceu de fato de uma virgem e é realmente o Filho de Jeová. O que é pai de? O que é essa palavra pai de? A frase é usada com frequência no Antigo Testamento, com o sentido de ancestral. Pai pode significar avô ou um parente distante. O que é 14 gerações? 17. As genealogias hebraicas aparecem de maneira desordenada por gerações e geralmente são agrupadas para facilitar a memorização. Nesse caso, os grupos de 14 podem ser simbólicos, o valor numérico de Davi. Em hebraico, onde as letras também servem de números, é 14. Parecia significativo ao leitor judeu relacionar Jesus como o último das duas séries de 14, pelo fato de constituir mais um indicador de que ele é o cumprimento das promessas feitas a Davi. Vamos continuar aqui, né? É isso aí, ó. Aleluias. O que é compromisso de casamento? 1,18. O casamento judaico indicado aqui pelo vocábulo menesto sugeria mais compromisso do que sua realização formal, como ocorre ao casamento moderno. Representava um estágio formal das nupícias, o rompimento do contrato matrimonial, mesmo nesse estágio era considerado divórcio, implicava em adultério. Prestou atenção, né? Prestou atenção que é compromisso de casamento. Não vou deixar vocês ler essa palavra aí. Depois vocês apertam a pausa. Vamos lá. O caráter de José. José deve ter se sentido. Aleluia. Aleluias. O caráter de José. José deve ter se sentido traído quando Maria lhe revelou que estava grávida. Ainda assim, estava disposto a protegê-la ao promover um divórcio particular diante de duas testemunhas. CF número 51131. A reverência a ele como sendo o homem justo. Como sendo o homem justo. Versículo 19. Nos faz lembrar que justiça não é apenas uma rígida insistência à letra da lei, mas deve ser aplicada com misericórdia e compaixão. O que é essa palavra do Espírito Santo? Do Espírito Santo, 1:20-23. Estudiosos argumentam que a palavra hebraica em Isaías 7:14 não significa necessariamente virgem. No entanto, não há qualquer dúvida de que a palavra grega em 1:23 significa virgem. Nenhum ser humano foi agente da concepção de Jesus. Esse agente foi o Espírito Santo, mas a criança, embora fosse verdadeiramente humana, também era o filho de Jeová. Ele era o Manuel, que significa Jeová conosco. Jesus 1:21. O nome nos faz lembrar. O nome nos faz lembrar. O nome nos faz lembrar. O propósito do nascimento de Cristo significa Salvador, pois ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Vamos terminar o culto agora, né? Aleluias. É isso aí, ó. Tá prestando atenção na palavra, né? Depois nós vamos continuar em Mateus no ensinamento. Agora nós estamos, já chegamos no ensinamento. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo Espírito Santo, agradecemos por esse culto nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Madrugada estou de volta com força total. É isso aí. Aprende com os cultos. Mesmo. É na sede da igreja pentecostal, Ministério de Chama de Fogo, é que vocês estão assistindo esse culto. É na sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Fé de verdade que tem, que vocês estão assistindo esse culto abençoado, esse culto maravilhoso, esse culto, aleluia, que está sendo uma bênção, aleluia, nesse canal número 1 e nessa igreja número 1, aleluia.
Porque quem fala a verdade pura e aleluia, fala a verdade pura. Entendeu? Tem uma diferença. Madrugada de volta com força total. E aleluias. É isso aí. Fica ligado no culto e presta atenção na palavra. Aleluia. Glória ao Senhor dos Exércitos. É isso aí. Glória a Deus. Presta atenção nos cultos. Aleluias. É isso aí. Fica ligado para não perder a bênção, porque o ensinamento também é bênção. O ensinamento também é vitória. É culto à noite, meu irmão. Olha lá, à noite, ó. Até a 3 horas já está sempre tudo escuro lá fora. Tá vendo, ó? Culto à noite, ó. Aleluias. É isso aí, ó. Na sede da Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo, Cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Aleluia. Aleluia. Madrugada estou de volta com tudo. Fica na bênção que eu vou ficar na bênção aqui.